a irmã Mariana Fidelis. Como vão os irmãos? Estão bem? Estão dispostos, animados, para uma jornada frutificadora em benefício da humanidade. Eu teria que, num grupo jovem como os irmãos, lembrar de que há na Terra uma preocupação muito forte, até um instituto, não é? Que é um instituto de sempre passar a culpa. É um instituto do passa-culpa. Então, os indivíduos todos aqui na Terra reencarnam com determinadas missões significativas. Nessas missões significativas, era preciso que cada um depreendesse de que no caminho basta olhar para a geografia da Terra, é alto e baixo. Basta olhar um pouco para alguns fenômenos meteorológicos para ver que há chuvas, granizo, ventos, árvores que caem e que promove protuberâncias na Terra. Que no caminhar encontraremos terrenos em desníveis, onde estamos encarnados. Então é preciso que todos estejam absolutamente acordes, primeiro com o seu processo missionário, e com muita firmeza para administrar, vejo, aquilo que se há de administrar. O que se há de administrar? Aquilo que vou fazendo consciência. Então eu vou fazendo consciência devagar. O que eu não posso é pegar no instituto do passa-culpa. Não deu certo a minha vida porque o gerente da empresa que eu trabalho não deixou. Não deu certo a minha vida porque meu pai e minha mãe tiveram grandes atritos quando eu era pequeno e, em face disso, não deu certo. Não deu certo a minha vida porque alguém me enganou. Não deu certo a empresa que montei porque a empresa eu não sabia bem como me comportar e alguém realmente foi desonesto comigo. Eu nunca tive culpa. Eu sou sempre passando a culpa. E isso não é possível. Aqui na Terra é preciso sempre que se entenda que os momentos consequenciais e simultâneos da vida, da caminhada, eles carecem, eles necessitam de serem observados para que, na medida do possível, os irmãos, na recomposição do momento seguinte, do desastre, da angústia, do sofrimento, os irmãos já tenham aquele evento como experiência. E até ele se some para os momentos seguintes. O que não é possível é ficar com lamúrias e lastimações permanentes. E esses são homens fracos. São criaturas que fazem uma datação do tempo sempre em face de momentos negativos. Os espiritistas devem ser homens muito fortes, que nunca utilizam o instituto do passa-culpa. Eles assumem as suas responsabilidades, gerenciam a sua vida e com dignidade desenvolvem, vejam, e fazem o lustro da existência, não é, com uma dimensão crítica de viver. Esse viver, essa dimensão de viver, implica encontrar-se com pessoas. Nem todas as pessoas, nem todos os nossos irmãos são criaturas às vezes amáveis. Alguns deles são passa-culpas, a grande maioria. Outros estão sempre se lastimando. Outros são criaturas que querem fazer o muito fácil para alcançar o muito difícil. Outros estão sempre com a dimensão de enganar, de criar engodo. São criaturas precárias. O que não é possível é os médiuns espiritistas e os espiritistas deixarem de entender que os irmãos estão fazendo todos os dias, a cada segundo de consciência, uma constituição do caráter e da personalidade. Estão firmando a personalidade. E o homem forte aqui na Terra é um homem que tem personalidade. É um homem que sabe agilizar, que sabe falar, que sabe fazer, que sabe dizer não, que sabe dizer sim, que diz a ele mesmo não tem importância, eu vou recomeçar tudo de novo, eu vou reajudar, eu vou reavaliar por que eu fiz desta maneira e não fiz daquela, e por que realmente nesse momento houve esse desencontro entre aquilo que eu queria e aquilo que quiçá a sociedade esperasse de mim. Então o importante é estar sempre em prontidão para um recomeço. É preciso recomeçar. Os fortes sempre recomeçaram. Lembro-me de um sujeito, agora já no século passado, ainda na França não se usava carrocinhas puxadas, às vezes movimentas
E sujeitos que tão longe, o coitado do animal puxando, encontrou-se muito difícil subir este morro. Que morro? Não tem morro nenhum. Mas está tão difícil para o cavalo, né? Para o animal puxar. Sim, porque o carro não tem roda. Não é? Então não é possível caminhar sem observar. Vocês todos devem estar permanentemente observando. Se usar instrumentos, automóveis, se usar em carroças, vocês terão que ter o devido cuidado para a manutenção. É preciso fazer manutenção da vida. Aliás, uma das coisas que eu me ressinto aqui no país de vocês é o problema de manutenção. Vocês têm uma dificuldade imensa de manutenção. Tudo seria muito mais baixos os preços, não gastariam tanto, se houvesse manutenção. Se os prefeitos tivessem equipes de manutenção e as coisas todas fossem efetivamente registradas a nível de manutenção. Mas no recinto com o Instituto parece que não existe. Ele tem uma dificuldade, ele aparece em momentos, não é, macabros, vocês nunca estão prontos, não é, para esses sentidos de reciclagem. E é fundamental que vocês estejam sempre prontos, vejo, para a vida, no sentido de permanentemente se avaliar. É preciso sempre se avaliar o que eu estou fazendo, de que maneira estou fazendo, como é que estou me compondo no quadro da vida. São muito moços e vão viver, alguns de vocês, um bom tempo aqui na Terra. Esse bom tempo da Terra não há de ser um tempo só de dar risada, nem um tempo só de fazer graças, nem um tempo só de se queixar, nem um tempo só de passar a culpa para terceiros. É um tempo que vai exigir de vocês concatenação, espírito crítico, boa vontade para resolver alguns desafios, coragem. Eu me pergunto, será que algumas pessoas não percebem que aqui é preciso coragem? É preciso coragem. Veja, tem muita coragem. Lembro-me de uma pessoa que dizia sempre, e apontou-me, isso em encarnações passadas, alguém que em Itália arrastava-se para pedir esmola. Seria horrível que um dia acontecesse isso comigo. Um dia eu encontrei mestre de escola, numa pequena aldeia italiana, andando com grandes dificuldades, já em cadeira, como se for uma cadeira de roda, não é? E perguntei a ele o que ele dizia: se isso acontecer comigo, eu me suicido. Nem se suicidou, nem fez nada, mas se aperfeiçoou até mesmo pela dor. O importante é não ficar fazendo nunca nem ameaças para terceiro, porque a minha vida está muito ruim, porque a minha situação é esta, porque se acontecer isso comigo, eu vou fazer isso. Não, eu tenho que estar absolutamente em condições de fazer juízo crítico dos acontecimentos. Eu tenho, portanto, que ser forte. Eu tenho que saber me controlar. Eu tenho que saber, nesse momento, sentir, pensar, falar e fazer. Mas com decência, com um espírito, evidentemente, de desprendimento e com uma consciência de que na Terra as coisas são frágeis, muito frágeis. Vocês todos têm um corpo que é frágil. Não pode subir muito a temperatura, porque vão ao óbito. Não pode descer, porque vão ao óbito. Não podem se descuidar de fazer proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas, porque vão ao óbito. Não podem ficar só sentados, porque também vão ao óbito mais cedo. Tem que estar permanentemente com uma certa agilidade e com conhecimento de causa. Então precisam, na efetivação da cotidianidade, ter a coragem suficiente para avaliações. E avaliações que permitam que vocês, na essência do que são, se afirmem. E na essência do que são, digam aos outros. Com coragem, com espírito público, com espírito de dedicação, com boa vontade, enfim, sem usar, não é, o famigerado instituto do passa-culpa. De maneira nenhuma. Os espiritistas vão se assumir, errei, aprendi com o erro. Não vou agredir ninguém, não vou ameaçar ninguém, não vou decompor ninguém, mas vou imediatamente me assumir e fazer o melhor. Nessa dimensão, a vida permite-me um conhecimento maior do que eu sou. Consequentemente, fico mais expressivamente forte. E é preciso ser forte na Terra, até mesmo para poder fazer algumas subidas e me conter em descidas. Não posso dar uma velocidade imensa, porque quando eu descer, às vezes em grande
velocidade, em dimensões que não conheço o terreno embaixo, eu posso encontrar um pântano. Tudo aqui é muito frágil. E eu sou frágil por excelência quando estou encarnado. Então eu preciso ter essa consciência dessa fragilidade associada a um poder extraordinário que tem de transformar. Eu sou o transformador do meio. Transformei tudo. Eu sou humano, e esse humano está aqui com todos nós. Quando reencarnamos, fazemos ou deixamos de fazer. E em face de fazer ou deixar de fazer é que somos ou não somos felizes. Estou feliz por conversar com os irmãos, espero que os irmãos corajosamente alcancem-se nos seus campos missionários, que sejam muito, eu diria, tolerantes com o próximo, compreensivos e justos na medida da racionalidade crítica, que procurem não deixar para amanhã o que puderem fazer o desempenho hoje. É muito importante desempenhar hoje. Amanhã terá todo o acúmulo do amanhã. O de hoje tem que ser feito hoje. Se ficar para amanhã, ele vai se sobrepor a todas as coisas que eu terei que fazer amanhã. Então é melhor que eu faça o cumprimento do meu dever, que teria que ser hoje. Isso é preciso ter agilidade. Me parece que não se pode, em hipótese nenhuma, ficar fazendo, vejo, essa inércia e esse processo sonambúlico de viver pela metade. Tem que se viver integralmente. Estão na Terra, uma dimensão de corporeidade, e devem ter a coragem suficiente para assumir a responsabilidade dessa corporeidade. Felicidades, muita paz, contem sempre conosco, estaremos juntos no grande caminho. Tratem de verificar se aquilo que vocês estão dizendo, que é muito íngreme e que está difícil de subir, se vocês não estão sem rodas. Quem sabe vocês estejam caminhando sem os aparatos necessários. E é preciso ter os aparatos necessários. E não se iludam. Ou modificam-se ou necrosam. Fazem necrose muito cedo. E é preciso não deixar, em hipótese nenhuma, esse grau de acomodação. Ele, um indivíduo acomodado, um indivíduo sossegado, alguns dizem assim, que bom, que é calmo, é pacífico, quem sabe, que só faz uma aparência de um faz de conta. E é preciso não só fazer de conta, é preciso existir na conta do fazer. Isto realmente nos traz uma responsabilidade muito grande. Estamos com os irmãos, sabemos que os irmãos têm missões a cumprir, é preciso cumpri-las com dignidade, é preciso estar de ombro erguido, cabeça erguida, é preciso todos os dias fazer um rearranjo dessa cotidianidade, é preciso ter uma alegria expressiva para dizer aos outros que é feliz, muito feliz. Tá bom? Estou feliz por conversar com os irmãos, desejo-lhes que os irmãos, um a um, sejam imensamente felizes, que não haja de maneira nenhuma esta vontade de permanentemente deixar de ser para que o outro assuma os erros ou os acertos, que os irmãos se assumam com coragem e dignidade. Marina, uma boa noite, irmãos.